Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, gramática, né? Esse vídeo, como vocês já sabem, ele vai ser exibido na escola de Paulo Ferraz e na escola Antônio Jesus da Silva, nas turmas de 6º ano A e de 6º ano B. É uma parceria entre a professora Soelma, que sou eu que estou falando, e a professora Ivane Santos. Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Na aula de hoje nós vamos estudar o conceito de verbo. Então o que é verbo? São as palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos da natureza. Então todas as palavras que elas indicarem ação, um estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, elas serão classificadas como sendo verbos. Vejamos aqui, ó. Exemplos de verbos. Palavras que indicam ação: correr, sentar, estudar. Palavras que indicam estado: ficar, permanecer. Mudança de estado: acordar. Fenômeno da natureza: chover, certo? Isso aqui é alguns exemplos de verbos. Então vejamos aqui. Vamos falar agora das conjugações verbais. Os verbos, eles têm 3 conjugações verbais, como vocês podem observar. Os verbos de primeira conjugação são os verbos que terminarem em AR. Quem são esses verbos que vão terminar em AR? O verbo cantar, sonhar, saltar, pular, estudar, amar, né? Então, todas essas palavras que indicarem ação, que indicarem estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza, que a terminação aqui for AR, nós vamos classificar esses verbos como sendo verbos de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação, eles terão a terminação em ER ou OR, certo? Então, esses verbos aqui são verbos de segunda conjugação. Vamos ver alguns exemplos, ó. O verbo beber terminou em ER, então é um verbo de segunda conjugação. O verbo pôr terminou em OR, também é um verbo de segunda conjugação. O verbo ler terminou em ER, é um verbo de segunda conjugação por conta da terminação, ER. O verbo compor é um verbo de segunda conjugação porque terminou em OR. Então, esses verbos que terminarem em ER ou OR, eles serão classificados como sendo verbos de segunda conjugação. Já os verbos de terceira conjugação, a terminação é IR. Vejamos aqui alguns exemplos, ó. O verbo partir terminou em IR, o verbo sorrir terminou em IR. Portanto, esses verbos são verbos de terceira conjugação. Vamos falar agora sobre as flexões do verbo. Então, esse verbo ele vai flexionar em pessoa, em número, em tempo, modo e voz, certo? A pessoa é a pessoa do discurso, se eu estou utilizando a primeira pessoa, a segunda ou a terceira pessoa. O número é para indicar se está no singular, se esse verbo ele foi empregado no singular ou se ele foi empregado no plural, certo? Então, aqui, vamos fazer um quadrozinho aqui para vocês observarem, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa. Singular, plural. Então, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Quando se fala em pessoas do discurso, é isso aqui, ó. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa, eles ou elas, certo? Então, quando se fala de pessoa, é para indicar se esse verbo ele foi conjugado na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Se for singular, representa um ser. Se for plural, representa mais de um ser. Segunda pessoa do singular, tu, representa uma pessoa. Plural, vós, representa mais de uma pessoa. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, representando um único ser. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, representando mais de um ser. Os tempos verbais vai indicar se esse verbo ele foi conjugado
no presente, ou seja, ele foi conjugado agora, né? O acontecimento está acontecendo nesse exato momento. Se esse verbo ele foi conjugado no pretérito, ou seja, já ocorreu o fato, que o pretérito é a mesma coisa do passado, ou se esse acontecimento ele ainda vai acontecer, vai vir ainda acontecer. Então, nós teremos um evento, uma ação futura. O modo é para indicar qual foi o modo que esse verbo foi conjugado. Se ele foi conjugado no modo indicativo, porque o modo indicativo ele vai expressar uma certeza, um acontecimento certo, viu? Que pode estar acontecendo, pode já ter acontecido ou poderá acontecer, mas que é certo. O modo subjuntivo, ele vai falar o quê? De uma incerteza, de uma possibilidade de acontecer ou não. E o modo imperativo vai expressar uma ordem, um pedido ou um apelo. Quando se fala em voz, é para saber se essa voz verbal ela está na voz ativa, ou seja, quando o sujeito ele vai praticar a ação, na voz passiva, quando o sujeito ele vai receber a ação, ou na voz reflexiva, quando ele pratica e recebe a ação simultaneamente. Vejamos aqui as formas nominais do verbo. Como é que esse verbo pode aparecer? Além dele estar conjugado na forma no presente, no pretérito ou no futuro, as formas verbais que são empregadas no verbo é o infinitivo, que é através do infinitivo que você vai observar se esse verbo é um verbo de primeira conjugação, se é um verbo de segunda ou se é um verbo de terceira, viu? O infinitivo, o verbo, a palavra vai vir na forma normal, com as terminações AR, ER ou IR. No gerúndio, os verbos terminados na primeira conjugação vão ter essa terminação aqui, ó, NDO. Exemplo, o verbo aqui no infinitivo, no errar, no gerúndio vai ficar o quê? Errando, né? Você vai tirar o Rzinho aqui da terminação e vai acrescentar essa expressãozinha aqui, ó, NDO. Para os verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, vai acontecer a mesma coisa. Você vai tirar esse Rzinho aqui e vai acrescentar a terminação aqui, ó, NDO. Então, vai ficar sofrendo. O verbo sorrir vai acontecer a mesma coisa. Você vai tirar esse Rzinho aqui, vai acrescentar NDO. Vai ficar sorrindo. Então, ó, errando, sofrendo e sorrindo são verbos que foram empregados na forma no gerúndio. O particípio, a terminação para os verbos de primeira conjugação é o quê? Ado, viu? Para os verbos de segunda conjugação é ido. Para os verbos de terceira conjugação, ido também, viu? Vejam aqui, ó. Errado, sofrido, sorrido. Um verbo de primeira conjugação que foi empregado no particípio, um verbo de segunda conjugação que também foi empregado no particípio, a terminação aqui ido, e um verbo de terceira conjugação que também foi empregado no particípio, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do verbo, como é que esse verbo ele é formado. O verbo ele é formado pelo radical, pela vogal temática e pelas desinências. Mas nem sempre o verbo, quando ele aparecer conjugado na frase, ele vai aparecer esses três itens, certo? O radical do verbo é o quê? É a parte do verbo que não sofre nenhuma alteração. Aqui, ó. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, observem aqui, ó. Se vocês observarem, até o D, ó, é igual em todos, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então, todas as pessoas, até o D, é a parte que não sofre alteração.
Quando o verbo tem essa estrutura aqui, isso aqui nós vamos chamar de quê? De radical, porque é a parte que não vai sofrer nenhuma alteração, certo? Ó, observem aqui, ó, o verbo cantar que está aqui, ó. Até o T, ó. Eu canto até o T. Cantas até o T, ó. Canta até o T. Então, essa parte aí que não sofreu alteração, nós vamos chamar ela de radical. A vogal temática é a vogal que vai aparecer ligada ao radical. Mas observação, tem que ser todas as vogais? Não. Somente a letra A para os verbos de primeira conjugação, somente a letra E para os verbos de segunda conjugação e somente a letrinha I para os verbos de terceira conjugação. Vejamos aqui, ó. Eu estudo. Então, ó, a vogal aqui é quem? É O. Só que esse verbo aqui, o infinitivo dele é o quê? Estudar, não é isso? Ó, a terminação aqui é AR. Então, ele é um verbo de primeira conjugação. Aqui apareceu o O. Eu posso dizer que esse Ozinho aqui, ele é a vogal temática? Não, por quê? Porque não é o Azinho da primeira conjugação, certo? Então, nesse caso aqui, esse O vai ser classificado como sendo a desinência. Aqui, ó, ele ou ela estuda. Observando aqui, ó. Aqui nós temos o radical, como vocês já sabem, que é a parte que não sofreu nenhuma alteração. A vogal temática, o que foi que eu falei? Ela vai sempre andar junto com o radical. Então, quem é a vogal aqui, ó? Né, o A? Então, esse Azinho aqui, ó, que tem aqui, é o A da terminação aqui, AR, é. Então, nesse caso aqui, esse verbo conjugado, a estrutura dele é formada por quem? Pelo radical, que é a parte que não sofreu alteração, e pela vogal temática, que é a vogal da terminação verbal. Vejamos aqui os exemplos, ó. Diz o seguinte, que a vogal temática junta-se ao radical para receber as desinências. Olha, cante, como vocês viram aqui, ó, é o radical. Esse Azinho aqui é a vogal temática, porque cantar vem de quem? Do verbo cantar, que pertence à primeira conjugação, ó. Correr até o R é o radical. Esse Ezinho aqui, nós classificamos como sendo a vogal temática, porque é da própria conjugação verbal. Correr, não é um verbo de segunda conjugação? Os verbos de segunda terminação não terminam em ER, então a vogal corresponde, certo? O verbo fugir, ó. Fugir até o G é o radical. Esse Izinho aqui, nós vamos classificar como sendo a vogal temática, por quê? Porque é um verbo de terceira conjugação. É a vogal mesmo da conjugação, certo? Se eu tiro o radical, tiro a vogal temática, tudo que sobrar, nós vamos classificar como sendo a desinência. Ó, o que é a desinência? O que é que ela indica? Ela vai indicar o tempo e o modo verbal, que o verbo foi conjugado, e a pessoa do discurso. Quem é a pessoa do discurso? Para saber se está na primeira, segunda ou terceira pessoa, viu? Vejamos aqui, ó, vamos analisar aqui, ó, falávamos. Então, falávamos vem de quem, ó? De falar, não é isso? Ó? É um verbo de primeira conjugação, certo? Então, ó, eu tirando aqui essa conjugação, essa terminação aqui, vai ficar o quê? Falo. Então, até o L aqui, nós classificamos como sendo o radical do verbo. Esse Azinho, é esse Azinho aqui da terminação? É. Então, essa letrinha aqui, esse Azinho, nós vamos classificar como sendo a vogal temática. Tirei o radical, tirei a vogal temática, todo esse restante aqui nós vamos classificar como sendo a desinência. Aqui novamente, ó, fale, fal, aqui é o radical, o Azinho é a vogal temática e mos aqui é a desinência, certo? Por hoje é só, fiquem com Deus, qualquer dúvida podem estar nos procurando no grupo de WhatsApp e nós estaremos à disposição. Fiquem com Deus. Vamos estudar.